Salve meus amigos e amigas! Tudo bem com todos vocês? Dando sequência aqui ao nosso curso de Bioquímica Básica da Escola de Ciências da Vida, vamos falar especificamente da história da bioquímica, que é a descoberta das enzimas. Todo o contexto, até chegarmos no termo bioquímica, tem tudo a ver com os estudos em enzimas. Então a gente vai fazer um aspecto cronológico disso tudo aí, começando com a digestão por secreções, descritos por René-Antoine Verschoor de Ramire, um entomologista, que fez um experimento bem interessante em 1752. O que ele fez? Ele pegou uma ave de rapina e, juntamente com a ave, ele pegou um tubo de ferro e prendeu um pedaço de carne. E colocou esse tubo no estômago dessa ave de rapina. Essas aves, elas são conhecidas por serem carnívoras. E ele queria ver como é que essa ave era capaz de processar esse pedaço de carne. Passado algum tempo, ele retirou esse tubo e verificou que, após 17 horas, esse pedaço de carne que estava preso no tubo de ferro diminuiu de tamanho, só que o tubo continuou da mesma forma. Então, a massa do tubo não mudou, mas a massa da carne caiu. E aí, essa foi a primeira descrição sobre a digestão das carnes, ou seja, existe um componente presente no estômago de seres vivos que podem, de alguma sorte, digerir um produto biológico, no caso, a carne. E aí, avançando um pouco mais na história, Bernhard Friedrich Lois, lá em 1831, fez um outro experimento para verificar se um outro tipo de secreção era capaz de promover digestão. Então, ele juntou amido com a saliva e viu que o amido era digerido pela saliva. Então, nós não temos apenas o estômago digerindo esses componentes, mas também a própria saliva era capaz de digerir um produto biológico. Bernhard Friedrich Lois, ele verificou o seguinte, que nos experimentos de René-Antoine, que colocava-se a carne no estômago desses bichos, talvez alguma secreção lá do estômago era capaz de promover essa digestão. Haja visto que a saliva tem componentes que pode digerir outros produtos. E aí, avançando um pouquinho mais na história, com Anselme Payen, em 1833, ele conseguiu extrair um componente de uma solução de malte chamada de diástase. Ele batizou esse nome, diástase. E quando ele coloca a diástase em contato também com o amido, ele consegue produzir a molécula de maltose. Claramente, a diástase é uma enzima, só que ele não descreveu como enzima. O termo enzima ele veio surgir lá no finalzinho do século XIX. E o caminho foi aberto para entender o que significa enzima, iniciando pela fermentação que foi descrita aí por Louis Pasteur, que era um microbiologista, um pesquisador fantástico que ainda é referência para muitas coisas. E ele fez um experimento entre 1856 e 1857 que basicamente consistiu em juntar açúcar com leveduras. Quando ele junta o açúcar com leveduras e coloca isso num líquido, ele está fazendo o processo de fermentação, que basicamente significa fazer levedar. Obviamente, ele observou que levedura mais açúcar em um ambiente aquoso levava à formação de álcool e dióxido de carbono. Então ele disse que a fermentação alcoólica é um ato relacionado à ação das leveduras, e não por conta da putrefação das células, que se acreditava que o etanol ele era produzido por conta que as células se apodreciam, mas na verdade existe um grupo de seres vivos que fazem esse processo de fermentação. E aí surgiu um pouco mais para frente o termo enzima, que foi cunhado por Wilhelm Kuhn, um fisiologista, químico e filósofo. Ele descreveu em 1876 que existia uma protease chamada tripsina e ele conseguiu isolar ela do suco pancreático. Em 1878 ele cunhou o termo enzima. Por ser um termo em alemão, Enzyme, isso significa que é feito em levedura. E acabou servindo como molde de termo para todas as proteínas ou produtos biológicos que são capazes de converter um substrato em produto. E aí ele fez duas distinções. As enzimas são substâncias que não são vivas e todo o processo de fermentação
ele exige que haja um tipo celular, uma substância viva naquele ambiente. Isso veio a cair por terra depois de um tempo com a fermentação sem células, descrita por Edouard Burnat em 1897, que basicamente ele pegou uma suspensão de leveduras, aqueceu, filtrou e teve o extrato de leveduras. Ele resfriou esse extrato e colocou alguns açúcares lá dentro para verificar se ocorria ou não a digestão. E essa digestão promoveu a fermentação alcoólica. Logo, ele ganhou o prêmio Nobel em 1907 com essa descrição. E ele falou que a fermentação alcoólica, então, são processos que ocorrem por produtos que estão presentes nas leveduras. Então, esses produtos são as enzimas que vão fazer a digestão desses açúcares e vão promover aí, de fato, a fermentação. E aí, para a gente encerrar, falando só de alguns outros eventos, Carl Alexander Newberg cunha pela primeira vez o termo bioquímica em 1903 e anuncia a descoberta da piruvato carboxilase em 1910. Então aqui começam a surgir estudos mais refinados do entendimento das enzimas, e como esse tópico ele começou a ficar muito extenso, ele utilizou o termo bioquímica para enquadrar todos esses estudos que envolviam as enzimas. Com a evolução do processo, James Battler Sumner ele foi o primeiro cientista a fazer uma cristalografia de uma enzima, a urease. E aí ele verificou que eram componentes proteicos que tinham uma estrutura tridimensional importante para realizar o seu processo biológico. Daí em diante, muitas coisas surgiram também, verificou que as enzimas não eram apenas constituídas de proteínas, mas também alguns tipos de RNAs tinham funções enzimáticas também. E esse processo vai só evoluindo e só se aprimorando. O que importa para nós é que no decurso de todo esse processo, graças às enzimas, que foi-se cunhado o termo bioquímica, tá bom? Então as referências contidas nessa aula estão todas no descritivo do vídeo, os detalhes sobre a história de cada pesquisador e os processos realizados estão aqui. Eu fiz só um recorte para que a gente pudesse se situar ao longo do tempo para entender a história resumida das enzimas e a história do surgimento do termo bioquímica, tá bom? Então é isso aí, se este vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que você julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.